Olá pessoal, hoje, nesse sábado, dia 25 de julho, nós vamos aqui recapitular a nossa lição número 4. Apocalipse fala que Jesus voltará. Tá? Antes de iniciarmos então nosso estudo, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós iremos aqui abrir a sua santa palavra. Para tanto, pedimos a iluminação do Teu Divino Espírito Santo. Nos ajude a compreender o último livro da Bíblia. Um livro tão precioso que fala da volta de Jesus. É o que nós oramos agora, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Pois bem, deixa eu posicionar melhor aqui o celular. Então vamos à recapitulação da nossa lição. O verso para memorizar está em Apocalipse, capítulo 22, verso 20, que diz: Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Estas são as palavras finais aí do livro de Apocalipse, ok? Bom, quando nós falamos do livro de Apocalipse, geralmente vem à mente desgraças, catástrofes, inundações, maremotos, terremotos, chuva de meteoros, um meteoro gigante que vai bater e destruir a Terra. Geralmente é essa a ideia que se tem ou que a mídia acaba passando sobre o Apocalipse. Geralmente, então, a palavra Apocalipse está relacionada a catástrofes. E o livro do Apocalipse também, né? Comumente, a gente, nessa época aqui de pandemia, a gente vê algumas pessoas dizendo assim, isso daí já estava lá previsto no livro do Apocalipse. Se referindo a Apocalipse como contendo tragédias quase que inumeráveis. Que isso não é a realidade do livro sagrado do Apocalipse. Vejam aqui. O livro do Apocalipse, na verdade, a gente já estudou na lição número 2, que o Apocalipse tem como personagem central Jesus Cristo. Mas eu diria que o Apocalipse, o livro do Apocalipse, não traz apenas Jesus como personagem central, mas traz a sua volta como tema principal também. E é isso que nós nos debruçamos nesta semana. Nós nos debruçamos no estudo da volta de Jesus, que o Apocalipse fala realmente que Jesus vai voltar, que ele vai regressar. Na parte de domingo, nós vemos aqui uma seguinte pergunta. Respondendo à pergunta sobre a segunda vinda de Jesus, que surpreendente advertência fez Jesus? E o texto é um texto já conhecido, o texto de Mateus capítulo 24, verso 4 a 5, que diz: Ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja, Jesus, ele alertou e atentou ao seu povo para que nós entendêssemos que haveriam muitos enganos com respeito à sua volta, à sua vinda. E esses enganos são enganos que contradizem, claro, a verdade santa da palavra de Deus. Em 2 Tessalonicenses, uma parte que eu coloquei aqui na nossa lição, e é uma parte interessante, porque em 2 Tessalonicenses, o livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 1, diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos exortamos. Paulo, ele inicia o capítulo 2 de Tessalonicenses, de 2 Tessalonicenses, se referindo à volta de Cristo. E qual é a palavra em grego que ele usa? Uma das palavras mais usadas para se referir à volta de Cristo, que é a palavra parousia. A palavra parousia é a vinda de um rei, a vinda de uma majestade. Paulo usa essa expressão para se referir aqui à volta de Jesus, no verso 1, no capítulo 2.
Mas, continuando a leitura, no verso 9 do capítulo 2, ele diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. Aí, na nossa versão em português, pelo menos aqui na maioria das versões, que eu estou usando aqui nesse momento, que é a Almeida Revista e Atualizada, hoje ainda a mais usada nos meios cristãos, diz, a palavra é usada aqui, aparecimento. Né? Aparecimento, no original grego, é a mesma palavra, parousia. Com isso, o que Jesus diz, ou o que Paulo queria ensinar? Queria ensinar, ele estava falando assim, com respeito à vinda, à parousia do Senhor Jesus Cristo, eu estou exortando vocês. E depois lá no verso 9 ele diz assim, olha, a parousia do iníquo vai ser segundo a eficácia, com sinais, com prodígios da mentira. Ou seja, a ideia que Paulo quer transmitir é que o próprio Satanás iria imitar a volta de Jesus. Tentar personificar a volta de Jesus. Para quê? Para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Qual é o único método de não sermos enganados? Está aqui, queridos. Está aqui, conhecendo a santa verdade da palavra de Deus. Conhecendo as santas escrituras, esquadrinhando as escrituras sagradas, lendo, estudando, pesquisando, né? Tendo esta paixão pelas escrituras, sendo um completo apaixonado pelas escrituras, um completo incansável estudioso das escrituras sagradas. Bom, prosseguindo um pouquinho na nossa lição, nós temos aqui a ideia também que a gente já conversou em alguns estudos atrás também. A ideia do surgimento do dispensacionalismo. Que logo na nossa primeira lição aqui de Apocalipse, nós vemos que há alguns métodos de interpretação apocalíptica, que era o preterismo, que tudo estava no passado, ou o historicismo, que é o que nós adotamos, que a profecia ela vai se cumprindo no decorrer, na linha histórica, e por fim o futurismo, que tudo está no futuro. Ocorre que, quando surge a reforma protestante, com Martinho Lutero, John Wesley, Wycliffe, Jerônimo e tantos homens que amavam a palavra de Deus, o grande lema da reforma é sola scriptura, ou seja, só a escritura, só a palavra. E eram homens e mulheres também, claro, incansáveis no estudo da palavra de Deus. Estudavam a palavra de Deus, amavam a palavra de Deus, desejavam, ansiavam a palavra de Deus. E com o estudo, com a reforma, não é? Quando esses homens foram expulsos da igreja romana, foram excomungados, né? Surge então a reforma protestante, com Martinho Lutero afixando lá as 95 teses, que hoje é entendida de 95 teses sobre justificação pela fé. Na época eram 95 teses contra as indulgências, né? Que foram afixadas lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Bom, Martinho Lutero ele surge então com esse lema de só escritura, e o povo começa a estudar a Bíblia, começa-se a estudar a palavra de Deus. Não só os evangelhos, os livros do Antigo Testamento, mas principalmente o livro profético de Daniel e o livro de Apocalipse. E com isso, então, começa-se a surgir algumas interpretações. Por exemplo, de Daniel 7, Daniel 8, surge lá o chifre pequeno, ou aquela ponta pequena, que faria guerra aos santos, que perseguiria, que iria derrubar as doutrinas, as verdades da palavra de Deus. Começa-se a entender que esse chifre pequeno, essa ponta pequena, nada mais era do que o romanismo, a igreja romana. Em Apocalipse 13, a besta que surge do mar começa-se a entender como sendo a igreja romana. O anticristo de 2 Tessalonicenses capítulo 2, aqui também representa Roma, Roma papal. E com isso, a igreja romana tem que ter uma resposta a isso. Porque estava já rotulada como, sendo identificada como os poderes do mal, descrito nas profecias de Daniel e de Apocalipse.
Então, surge a ordem dos jesuítas. Dentro da ordem dos jesuítas, há um homem que é encarregado de criar uma refutação teológica a esses princípios ou a essas interpretações. Seu nome é Francisco Ribeira. Francisco Ribeira, ele cria o futurismo profético. E então aquela ideia do chifre pequeno ser atribuído à igreja romana, eles não, isso vai acontecer num futuro. A ideia de Apocalipse capítulo 13 da besta, eles não, isso vai acontecer no futuro. A ideia do anticristo, lá de 2 Tessalonicenses, ser o poder papal, eles não, isso vai acontecer num futuro. Começa a projetar tudo ao futuro. Ele cria ali então a base de interpretação do futurismo, que hoje está mais intrínseco no que nós chamamos teologicamente de dispensacionalismo. Só para você ter uma ideia depois, isso claro que essa doutrina que surgiu lá com Francisco Ribeira, esta ideia surge com Francisco Ribeira, ela entra no meio protestante, nos séculos seguintes. E o que ocorre? Alguns grandes divulgadores, né? Mas um dos principais é John Nelson Darby. E ele vem para os Estados Unidos pelo menos 3 vezes pregar e ensinar esse futurismo profético, né? O dispensacionalismo de Nelson Darby. E o que acontece? Darby, ele numa dessas pregações, ele acaba ganhando um grande adepto, né? O advogado Cyrus Scofield. Hoje, o maior propagador da doutrina dispensacionalista a gente pode afirmar que foi Scofield. Por quê? Porque Scofield, ele cria uma Bíblia, a Bíblia de referências, uma Bíblia de anotação, que até hoje é muito vendida ainda, a Bíblia Scofield. E nela está ali a propagação do dispensacionalismo. E qual que era a grande raiz? Por exemplo, se o texto bíblico dizia que Israel, o povo de Israel, herdariam a terra. É literalmente o povo de Israel. Não é o novo Israel ou a igreja, não vai se cumprir fora do povo de Israel. Então todas as profecias escatológicas do Antigo Testamento devem ser interpretadas literalmente. Se o texto bíblico diz que Israel irá possuir a terra prometida para sempre, isso significa que é Israel que vai possuir a terra prometida para todo sempre. Então, essa ideia do dispensacionalismo começa a ganhar grandes destaques aí nas universidades teológicas. E acabou se popularizando o dispensacionalismo nos Estados Unidos, muito em referência da Bíblia de Anotações de Scofield. E, claro, de lá para o mundo inteiro. Nos anos 90, na década dos anos 90, tem um outro grande aumento da divulgação das ideias de Nelson Darby, de Cyrus Scofield, com dois teólogos, Tim LaRae e Jerry Jenkins. Eles escreveram uma série que depois se tornou um filme de Hollywood, Left Behind, Deixados para Trás. E lá, nessa série de livros e no próprio filme também, que foi uma série de filmes, você vai ver que é essa ideia do dispensacionalismo, do arrebatamento secreto, né? É uma ideia totalmente contrária ao que ensina a palavra de Deus. O arrebatamento secreto é uma doutrina contrária aos ensinos da palavra de Deus. Hoje, aproximadamente 80% do mundo protestante acredita no dispensacionalismo, ou seja, no futurismo profético, no arrebatamento secreto como consequência. Veja, 80% do protestantismo, né, acredita no dispensacionalismo, uma doutrina que originalmente foi criada para combater o protestantismo, a reforma protestante. Então, veja só, queridos, quando você conversa com alguns irmãos
nossos amados aí de outras denominações, que porventura creiam, e provavelmente devem crer, no dispensacionalismo e no arrebatamento secreto, você pode dizer assim, olha, eu não estou sozinho, eu estou em boa companhia. Sabe quem não cria no arrebatamento secreto? Martinho Lutero, John Wesley, Wycliffe, Jerônimo, Agostinho, todos os pais da igreja, todos os grandes teólogos antes da reforma, ou da reforma protestante para trás, nenhum acreditava no arrebatamento secreto. Porque o arrebatamento secreto começa a surgir bem depois disso, quando Nelson Darby pega essa ideia do futurismo profético lá de Francisco Ribeira, e depois é mais divulgado em 1800 ali por Cyrus Scofield, com a sua Bíblia de anotação Scofield. Ok? Então veja, este é um grande engodo aí sobre a volta de Jesus. Não há arrebatamento secreto. Não há na Bíblia dois momentos. Um momento em que a igreja é arrebatada de forma secreta e num segundo momento Jesus volta. Isso não ocorre. Isso não ocorre. Todos os textos que falam de arrebatamento não falam que ele é secreto e se linkam à volta de Jesus. Há dois grandes textos usados para o arrebatamento secreto. O primeiro, daqueles que creem, né, no arrebatamento secreto. O primeiro está em Mateus capítulo 24, do verso 40 ao 41. Mas nós lemos aqui, fica muito claro aqui. Vamos ler o 40 e o 41, que é o texto em que eles entendem ser do arrebatamento secreto. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Ele está vendo? Olha aqui, ó. Aqui é o arrebatamento secreto, uma é tomada e a outra fica. Mas vamos ler o contexto, porque o próprio contexto de Mateus 24 é autoexplicativo. Vamos ler, ó, a partir do verso 37. Assim, o verso 36, ó. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Jesus está falando de que assunto? A sua volta. Está falando a respeito da volta, da minha volta, nem os anjos sabem a respeito daquele dia. E aí ele diz assim, ó: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Perceba que aqui não está falando de arrebatamento secreto. Já está falando da sua volta, mas ele está dizendo assim, como foi nos dias de Noé, lá atrás, no passado, vai ser também nos dias da vinda do Filho do Homem. Continuemos a leitura agora a partir do verso 39. Ou 37, 38. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e tomou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão no campo, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiais, não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Perceberam? Veja, a chave aqui para entendermos é assim como foi nos dias de Noé. Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé. Veja, lá nos dias de Noé diz que comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e tomou a todos. Quem foi tomado no dilúvio? Pelas águas do dilúvio, foi tomado para um arrebatamento secreto ou tomado para a morte? Ou para a destruição? Claro, foi tomado para a destruição. Foi tomado pelas águas do dilúvio para a destruição, para a morte. O que Jesus está dizendo aqui é que assim como foi nos dias de Noé, vai ser também nos dias da sua volta. Quando ele voltar, aqueles que foram tomados vão ser tomados para a morte, para a destruição, e não para a salvação ou para um arrebatamento secreto. E o outro texto usado por aqueles que creem no arrebatamento secreto é 1 Tessalonicenses, capítulo
4, quando diz, capítulo 4 do verso 13 em diante, né? Mas principalmente no verso 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre. Ele está vendo? Foi arrebatado para se encontrar com o Senhor. Mas é só você ler a partir do verso 13 que você não vai ter essa ideia de arrebatamento secreto. Querem ver? Vamos ler, ó. Vamos aqui, ó. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Paulo diz assim, ó, não fiquem tristes como aqueles que não creem na volta de Jesus. Diz assim, ó, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, vai ressuscitar, mas quando? Vamos ver, ó. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos, até quando? Ó? Até a vinda do Senhor. De nenhum modo algum precederemos os que dormem. Nós não vamos na frente daqueles que dormem, nem os que dormem e não na nossa frente. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Com que eles? Com aqueles que ressuscitaram quando Jesus voltou. E nos encontraremos para sempre nos ares com o Senhor. Perceberam, queridos? Não há nada de secreto. Aqui ainda a Bíblia diz assim, ao soar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo. Veja, não tem nada de secreto nessas palavras. Portanto, o arrebatamento secreto nada mais é de que uma doutrina criada originalmente lá por Francisco Ribeira, como um combate à interpretação protestante das Escrituras e principalmente das profecias de Daniel e de Apocalipse, que infelizmente foi adotada no meio do cristianismo, no meio do protestantismo. Nelson Darby divulgou bastante, Cyrus Scofield, na sua Bíblia anotada, espalhou para todo mundo, e hoje 80% dos protestantes creem na doutrina do dispensacionalismo como consequência do arrebatamento secreto. Uma doutrina que não é bíblica. Mas é claro que o livro do Apocalipse já exortava a respeito disso. Apocalipse capítulo 13, verso 13, diz assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Com que intuito? Para, se possível, enganar os próprios eleitos. Por isso, nós temos que estar sempre voltados para o estudo da palavra de Deus. Como é que Jesus voltará? O Apocalipse fala? Claro, fala e fala de maneira muito clara, muito didática. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. Sobre esse, segunda parte aqui, aqueles que o transpassaram, nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas aqui é muito claro, né, este ensino aqui de Apocalipse. E os textos de Mateus capítulo 24, 27 e 30 e 31 diz que Jesus virá com os anjos. E os anjos descerão tocando trombetas. Veja, como que Jesus virá? Virá de modo visível, de modo pessoal, de modo audível. Virá com os seus anjos, com todos os anjos, na verdade, dos céus. Quando Cristo foi sepultado e colocado dentro daquela sepultura, um anjo do céu desceu para rolar a pedra do sepulcro. E a Bíblia descreve que houve um grande terremoto, aqueles guardas que estavam ali no sepulcro desmaiaram. Um anjo desceu. A terra ouve isso. Imagine milhões e milhões, milhares e milhares de anjos. Querido, a volta de Jesus não será secreta, como eu diria, será impossível
alguém não ver a volta de Jesus. Há um outro texto também muito mal usado, muito mal entendido por esta turma aí do dispensacionalismo, que é 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, quando diz assim, ó: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Ele está vendo? O dia do Senhor vem como ladrão, então é de forma secreta. Queridos, ladrão não vem de forma secreta. O ladrão vem de forma inesperada. Vamos continuar lendo só aqui o 2 Pedro 3, verso 10. Ó. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Tem uma vírgula, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Como é que pode ser secreto algo que diz com estrepitoso estrondo, com grande barulho? Veja, essa ideia de o dia do Senhor vem como um ladrão, não é que é de forma secreta, mas é de forma inesperada. Se você tiver uma câmera de segurança lá, mas você não está preparado ou não está alerta para ser assaltado, o ladrão pode vir e te assaltar. Ele te pegou no momento desprevenido e conseguiu efetuar ali o roubo, o assalto. Mas a câmera de segurança mostrou que havia um ladrão e que ele entrou. Não foi de forma secreta, foi de forma inesperada. A volta de Jesus, quando se refere, este tema se refere a sua volta como vindo como um ladrão, não se